tudo aquilo que viemos buscar nessa noite especial, onde refletiremos sobre a mensagem que Allan Kardec registrou do Cristo. E é interessante porque eu estava conversando com a Márcia, aproveito para agradecer a Márcia pelo convite, porque quando a Márcia convidou para essa oportunidade, conforme ela estava convidando, eu estava ali e falei, mas sim, não, porque vem a insegurança, porque é uma responsabilidade grande falar em nome da doutrina dos Espíritos, nessa casa que é a casa do povo, então nós ficamos sim inseguros. Eu estava confessando a ela que esse processo do estudo e até o momento da exposição, comigo, não sei se com os expositores que estão aqui também acontece isso. Chega um momento que dá um certo desespero, dá vontade de sair pela rua correndo, e ao mesmo tempo vem uma convicção da importância de nós alinharmos os nossos passos com o Cristo de Deus à luz da doutrina dos Espíritos. Então, ao mesmo momento, eu não sei se o Cantares, que já a conheço há vários anos, acontece isso. Se dá aquele friozinho na barriga, aquele medo. Porque o dia que não estiver dando, a gente precisa repensar na proposta da qual nós abraçamos. Porque nós precisamos sim da orientação dos benfeitores espirituais, nós precisamos sim desse psiquismo, dessa atmosfera aqui. Eu estava acompanhando a Márcia também, conforme o grupo Cantares estava se apresentando, que dá aquele momento que a gente parece que a gente quer voar, a gente quer pular, a gente quer sair dançando. Nossos irmãos evangélicos, quem já participou dos sermões, né, que existe, chega um momento que eles começam, porque nós mudamos a qualidade dos fluidos do nosso perispírito, entramos em conexão com os benfeitores espirituais e nós sentimos essa alegria. Nesse momento que nós atravessamos pós-pandemia, onde ficamos 2 anos, né, praticamente, afastados um dos outros, lembra desse momento? Parece que é algo que aconteceu muito distante, ou que nós nem vivemos esse momento. Lembram disso? A gente saía na rua como se as pessoas fossem os nossos inimigos. A qualquer momento eles poderiam passar o vírus e nós poderíamos ir para o hospital, não ia conseguir respirar, íamos morrer. Não era um desespero. Nós íamos no mercado com as máscaras, era horrível. Ok? Muitos amigos queridos, parentes retornaram ao mundo espiritual. Em particular, uma amiga muito querida, Sueli Caldas Schubert, que quando ela via aqui para o ABC, a gente tinha a oportunidade de conversar, ouvi-la, ela dizia que quando ela vinha aqui para o ABC, ela se sentia viva. Olha que interessante, porque em Juiz de Fora, onde ela morava, as pessoas iam até a casa dela para tomar passe, pedir uma orientação, mas quando tinha a noite da pizza, que tinha um aniversário, não lembravam dela. Então muitas vezes nós sentimos essa solidão. Durante esses 2 anos nós sentimos a solidão. Então ali, acompanhando a apresentação do grupo, verificando a reação da Márcia, a importância de nós estarmos reunidos como nós estamos reunidos esta noite. É importante os estudos virtuais? Sim, por causa da segurança, como nós temos de casa. É importante nós divulgarmos a doutrina dos Espíritos através das redes sociais? Sim, mas nada substitui esse encontro. Acompanhando ali atrás, as pessoas acompanhando as músicas, ouvindo as músicas, nós percebemos a importância desse contato que nós estamos tendo aqui, ok? Então ali por vários momentos a emoção realmente toca a nossa alma. E o segundo momento que eu gostaria de dar o meu testemunho, esse primeiro de sair correndo, né, é de que o que me levou à doutrina dos Espíritos foi um momento muito particular, e todos nós temos um momento particular na nossa existência. Logo em seguida entrarei sim no tema de homenagem a Allan Kardec. Qual foi o ponto de virada na nossa existência? Qual foi o momento que nós decidimos seguir a doutrina dos Espíritos? Teve um momento que determinou de nós hoje estarmos aqui. O meu começou quando eu tinha mais ou menos uns 10 ou 11 anos, quando bateram. Hoje não tem mais isso, né, mas batiam nas portas, né? Hoje a gente, o WhatsApp, a rede social, praticamente a gente não vai na casa das pessoas para conversar. E alguns parentes vieram em casa avisando que a minha avó tinha falecido.
E a minha mãe, recebendo essa notícia, eu percebi o impacto que deu nela. Ela começou a chorar e eu falava, mas minha mãe está chorando? Por que ela está chorando? E eu queria pegar essa dor da minha mãe e trazer para mim. Interessante isso. Acredito que é o sentimento nosso quando alguma pessoa está sofrendo, nós queremos retirar aquela dor e trazer para nós. Quando uma mãe ou um pai vê o filho doente no hospital, manda para mim, traz para mim, eu aguento, não deixa ele não passar por essa situação. E eu olhava para minha mãe, lembro, né, que minha mãe era grande, hoje parece que as coisas mudam, né? Minha mãe diminuiu um pouquinho, eu até sou um pouquinho maior do que a minha mãe, mas eu olhava para minha mãe e não entendia por que ela chorava, a dor que ela sentia. E isso foi o início do meu ponto de virada. E quando eu dormia à noite, eu sonhava que a minha mãe tinha partido, e isso me dava um desespero. O que a doutrina dos Espíritos me trouxe? Não a crença que a vida continua, mas a certeza que a vida continua. Esse para mim é o maior legado, esse foi o meu ponto de virada. Aí eu saí pela vida, nas igrejas, nos templos, nas sinagogas, em busca de respostas. O que é a vida? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Por que nós estamos aqui? À noite eu ficava pensando, mas quem sou eu deitado nessa cama? Será que eu sempre existirei? Eu terei um fim? De onde que eu vim? Então essas questões nortearam a minha existência. E aí eu ia numa assembleia, numa igreja presbiteriana, ali na Vila das Mercês, e tinha um pastor Daniel. E quando cantava, e eu lembrei do momento aqui das músicas, uma música assim, eu não vou cantar aqui porque ninguém merece, né? Mas assim, glória, glória, Jesus vem, glória, tem que cantar um pouquinho, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Quando o grupo cantava essa música, eu imaginava Jesus vindo, adentrando, mas era uma alegria semelhante ao que a Márcia estava ali, quase querendo voar, né, ouvindo cantares, né? Porque é uma alegria, um contentamento. Já imaginaram aqueles que tiveram a oportunidade de conversar com Jesus? Imagina assim, ó, ele sempre me lembra ou Tiradentes ou até o próprio Cristo. Toda vez que eu vejo ele, será que Tiradentes, o Cristo? Mas imaginemos assim, ó, você está próximo de Jesus e Jesus olhando para nós, a gente conversando com ele, com Jesus. Como deve ter sido isso? Maravilhoso para as pessoas que tiveram essa oportunidade de ter um contato com o Cristo. E quem teve, a sua grande maioria, mudou a sua trajetória. Então, que homem é esse que com um olhar, com uma fala, consegue mudar uma trajetória de uma existência? E há quantos anos nós estamos ouvindo falar de Jesus, do seu evangelho, da sua mensagem, e ainda temos dúvidas se deveremos ou não seguir a Jesus? Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 13, ele vai registrar 7 parábolas que falam sobre o reino de Deus. Primeiro ele fala da parábola do semeador, todos nós aqui conhecemos, só vamos recordar um pouquinho, lembram disso? Eis que o semeador saiu a semear, e as primeiras sementes caíram pelo terreno, pelo caminho. Logo vieram as aves e comeram essas sementes. A segunda parte caiu entre os pedregulhos. Como não tinha terra para que as raízes se fortalecessem, logo veio o sol, queimou as sementes e ela morreu. A terceira parte das sementes caíram entre os espinheiros. Logo os espinheiros cresceram e sufocaram a boa semente. E a quarta e última parte das sementes caíram numa terra fértil, que cresceu, deu frutos, 30, por 60 e por 90. A primeira reflexão da noite: que tipo de terreno nós somos? Quando nós ouvimos a mensagem do Cristo, quando nós ouvimos o grupo Cantares, falando e cantando as melodias, a primeira é o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós
o vosso reino. Interessante essa primeira reflexão. Será que nós já vivemos no reino de Deus, no reino do bem aqui na terra? Sim ou não? Opa. Será que estamos confusos? Vivemos ou não vivemos o reino de Deus aqui na terra? Sim ou não? Sim, claro. Sim, é claro. Então há controvérsias aí. Vamos tentar imaginar se nós vivemos ou não o Evangelho ou o reino de Deus aqui na terra. Nessas 7 parábolas, Jesus está querendo dizer que tipo de terreno nós somos. Se a mensagem já adentrou no nosso terreno, está crescendo e está dando frutos. Essa é a primeira reflexão dessa primeira parábola. A segunda parábola é do joio e do trigo. Lembra que Jesus vai dizer, e narra lá registra o evangelista, que um homem, né, tinha o seu terreno, tinha os seus trabalhadores, eles estavam plantando lá as sementes, e quando ele foi dormir, ele percebeu que junto à boa semente do trigo foi plantado o joio. Só que só dá para saber se é joio ou se é trigo quando está florescendo. Aí ele pede para que aguarde crescer. Quando a gente identificar quem que é o joio e o trigo, retira o joio e põe para queimar. A pergunta é: as palavras que nós estamos semeando nos terrenos daqueles que convivem conosco, é joio ou é trigo? Só dá para saber quando tiver flor. Aí os nossos filhos, quando crescerem, vão dar os frutos de joio ou de trigo. O que nós temos que fazer? Quando os filhos estiverem crescendo, perceber o que é joio e trigo e procurar retirar o joio. O joio do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ok? A importância e a tarefa dos pais em nossas existências. Depois ele vai falar da parábola da semente, das redes. Eu não vou falar aqui porque não é uma palestra sobre as parábolas de Jesus, sobre o reino de Deus. Mas o que eu quero dizer sobre isso? A importância de quando nós estivermos estudando o Evangelho de Jesus, prestemos atenção naquilo que nós estamos estudando. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ele vai dizer, vai registrar uma anotação de João: meu reino não é desse mundo. É uma conversa de Jesus com Pilatos em Jerusalém, no templo de Jerusalém, na Torre Antônia, no pretório. Quando Jesus, ao sair da região ali da Galileia, em torno do mar do Tiberíades, caminhando 130 quilômetros, margeando o Rio Jordão, até chegar na região de Jerusalém, divulgando o seu evangelho. E é interessante que Jesus, ele ficava pelos caminhos aonde a multidão passava. Se Jesus viesse ter conosco hoje, seria fácil, não seria? Fazia uma live, colocava no Instagram, no YouTube e falaria: bem-aventurados os aflitos. Aí fala, é legal, né? Fala bem-aventurados os aflitos, falando lá no reino de Deus. Vou imaginar o reino de Deus. Ele não passa por que eu passo, ele não sente as minhas dores. Jesus veio ter conosco. Venha a nós o vosso reino. Então o reino de Deus, de justiça, de amor, veio ter conosco na figura do Cristo. Veio sentir as nossas dores. E aí Jesus, quando é perguntado por Pilatos: tu és rei? Que Jesus diz: você o dizes. Eu não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? Aí Jesus fica em silêncio. Por que será que Jesus ficou em silêncio e não respondeu para Pilatos o significado da verdade? Para que Pilatos entendesse o significado da verdade, necessário seria que Pilatos calçasse a sandália da humildade, caminhasse com o Cristo pelas regiões por onde ele passava, para que ele pudesse entender a mensagem do Cristo aqui na terra. Pilatos fez isso? O que Pilatos fez? Lavou as mãos, como a maioria de nós fazemos quando ouvimos a mensagem do Cristo. Lavamos as mãos.
ainda na pandemia. Lembram daquelas pessoas que, ao saber que alguém estava com o Covid, o que a pessoa fazia? Ia no mercado, ia na farmácia, comprava o remédio e levava para a pessoa. Lembra disso? Isso não toca a nossa alma quando nós ouvimos? Mas será que nós fazemos isso quando nós percebemos que alguém está passando por dificuldades? Quando a mensagem do Cristo já está em terreno fértil, isso acontece. Quando estamos hospitalizados e alguém vai nos visitar, nós não ficamos felizes? Mas nós vamos visitar uma pessoa quando ela está hospitalizada, porque sempre temos compromissos. E é o que o Cristo o que Kardec vai registrar no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes eu arriscava a falar de memória. Agora com 60 anos eu não arrisco mais não. Então eu prefiro fazer a leitura do que correr o risco de não trazer a mensagem de forma correta. Olha a importância desse capítulo 2, o meu reino não é desse mundo. Por essas palavras, da vida futura. Quando Jesus falava, meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo que o reino dele não era daquele mundo de maldade, de egoísmo, de orgulho, o mundo de Pilatos que simplesmente lavou a mão, sabendo que era um justo que estava à frente dele. Mas ele preferiu lavar as mãos. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim que se destina à humanidade, e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Então a pergunta, segunda reflexão da noite: qual foi a missão do Cristo de Deus aqui no orbe terrestre? Alguém arrisca dizer? Como? Trazer o exemplo, a verdade do que significa o reino de Deus e sua justiça. E aí nessas 7 parábolas, vai dizer a parábola do comerciante que vai no terreno, identifica uma pérola grandiosa, volta para sua casa, vende tudo que tem para comprar essa pérola preciosa. Então quando nós ouvimos uma música, quando uma pessoa faz uma atividade, isso toca a nossa alma, é que nós já somos um bom terreno e a mensagem, não do joio, mas do trigo, já está florescendo em nossos corações. Faz sentido isso? A pergunta é: o que nós deveremos fazer para que adentremos no reino de Deus? Alguém arrisca dizer? O que é necessário nós fazermos para adentrarmos no reino de Deus? Aí entra um pouco de filosofia aqui. A partir do momento em que nós temos a consciência que as leis divinas estão escritas em nossas consciências, nós não sabemos disso? Sim ou não? Sabemos até em que questão do Livro dos Espíritos está registrado. Não sabemos? Qual que é a questão? Não sabemos? A questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Para os evangélicos, está escrito na Bíblia Sagrada. A partir do momento que nós conhecemos as leis divinas e aplicamos o nosso dia a dia, nós desenvolvemos virtudes. O que são as virtudes? Aristóteles, o grande filósofo grego da antiguidade, falava da justa medida, o justo meio. Por exemplo, coragem. Coragem é uma virtude. Vamos ainda voltar na pandemia. Coragem demais cai no vício, a temeridade. Quantos não foram aqueles que falavam, não, eu vou sair sem máscara, eu vou para a balada, eu não vou pegar isso. Lembram disso? Voltava para casa, não só pegava o vírus, como passava para o pai e para a mãe, e os pais, quantos pais não foram ao óbito pela temeridade do filho? No outro patamar do vício é a covardia. É
é quando nós observamos uma pessoa sofrendo, um cachorro sendo maltratado, um gato, e nós fazemos como Pilatos, lavamos as mãos. Então virtude é o justo meio, a justa medida. Então, na obra de Allan Kardec, que é o que nós estamos homenageando, que é a melhor homenagem que nós poderemos fazer a Allan Kardec, é falar das suas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós prestarmos bastante atenção, há uma ordem metódica, não cronológica. Do capítulo 1 ao capítulo 6, isso eu aprendi com o Sr. Sebastião, em Santo André, aqui em Diadema, numa palestra em homenagem a Allan Kardec, que foi o dia que o Vansan cantou. E ele, quando apresentou essa ordem metódica do Evangelho segundo o Espiritismo, eu falei, que lindo isso! E não só caiu pelo menos aquele terreno caiu, e a semente que agora eu vou compartilhar o que eu aprendi com o Sr. Sebastião. Lembra do Sr. Sebastião? Todos lembram? Isso. Do capítulo 1 ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec está apresentando para nós o reino de Deus e sua justiça. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Eu aplicando a lei, que nós sabemos quais são as leis, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Até aqui tudo bem? Se nós aplicarmos as leis divinas no nosso dia a dia, com as pessoas às quais nós convivemos, nós iremos desenvolver virtudes, o justo meio, a justa medida. Ok? Então, do capítulo 1 ao capítulo 6 é o reino de Deus. Então, como que eu faço para entrar no reino de Deus no capítulo 2? Meu reino não é deste mundo, aplicando as leis divinas. Mas onde fica o reino de Deus? Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, que é o universo. Mas como que eu faço para evoluir e habitarmos nesses planetas? É o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, a reencarnação. Mas reencarnar, desencarnar, cria-nos aflições. Quantos de nós nos perguntam, mas por que tantas pessoas eu fui casar com essa pessoa? Se eu escolhi, por que eu escolhi esse filho? Por que eu não nasci na família dos Chitãozinho Chororó, não precisaria trabalhar, podia até separar, mas teria dinheiro? Por que eu tinha que nascer nessa família? Ok? Aí no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, mostrando a justiça divina. Deus é justo e bom. Se nós estamos sofrendo, ou decorre dessa existência ou de existências pretéritas. E graças ao véu do esquecimento, nós não sabemos. Porque se cada um soubesse o que o Décio fez no inverno passado, ou na reencarnação passada, não estaria ouvindo o Décio aqui. Se estivesse passando aqui um painel das minhas existências pretéritas, o que eu fiz? Quantas pedras eu joguei na cruz? Quantas vezes eu falei mal do Cristo? Ninguém fala nada. Esse aí, não quero não. Não quero ouvi-lo. Então, graças ao véu do esquecimento, nós não sabemos das pessoas que convivem conosco. E o capítulo 6, o Cristo Consolador, é a justiça divina. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Jesus também foi criado simples e ignorante. Senão Deus seria justo e bom. Faz sentido? Jesus, através do seu processo evolutivo, se tornou um espírito puro da escala espírita. Olha que lindo isso. Todos nós, sem exceção, nos tornaremos espíritos puros da escala espírita e receberemos um planeta para tomarmos conta. A exemplo de Jesus. Senão, Deus não seria justo e bom. Onde está isso? Na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Tem dois objetivos. A nossa evolução através das expiações, através das missões, e o segundo objetivo é assumirmos o trabalho junto à criação de Deus. A pergunta é, será que nós somos em condições de fazer isso? Claro que não. Mal nós cuidamos do nosso corpo, mal nós cuidamos daqueles que convivem conosco. Ok? Do capítulo 7 ao capítulo 10 são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as virtudes que nós precisaremos desenvolver para entrar no reino de Deus. Até aqui tudo bem? Ok?
Bom, quantas virtudes Kardec registra do capítulo 7 ao capítulo 10? Alguém consegue arriscar? Duas nós sabemos. Uma é da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ok? Mas lá Kardec registra 37 virtudes. Obediência, indulgência, resignação. A gente às vezes não presta atenção. Nós lemos, estudamos e não prestamos atenção. Estamos distraídos. A exemplo de Judas Iscariotes, quando estava com Jesus naquela passagem da lava pés. Eu ficava perguntando, por que Jesus não avisou Judas que ele seria o traidor? Mas quando eles estão na Santa Ceia, Pedro pede para que João pergunte ao Cristo quem seria o traidor. Lembra essa passagem? Aí Jesus fala assim, aquele que deitar o pão comigo na vasilha será o traidor. Só que Judas estava tão distraído, preocupado no plano de entregar Jesus aos fariseus, que ele estava distraído. Quando ele coloca o pão ali junto com Cristo, se ele estivesse sabendo, sou eu o traidor? Não quero. Porque ninguém nasceu para ser um traidor, para ser um assassino. Ninguém nasceu com essa missão. Questão 851 do Livro dos Espíritos, sobre fatalidade. Não existe fatalidade para as questões morais. Jesus avisou a segunda vez Judas Iscariotes, no horto, quando Jesus vai orar com os apóstolos, Judas vai com os soldados, e ele tinha combinado que aquele que lhe desse um beijo seria o Cristo, que teria a ser o Jesus de Nazaré, ok? Quando Judas está frente a frente a Jesus, o que Jesus diz? Amigo, por que viestes? Você imaginar essa cena? Você educa um filho, convive com o marido, convive com os amigos, e de repente aquela pessoa que causa uma dor imensa em nós. Deve ser muito dolorido, não deve ser? Amigo, por que viestes? Aí Judas dá um beijo no Cristo. Ele diz assim, é com um beijo que você traz seu amigo? Os espíritos superiores da segunda ordem, eles nos assistem e nos inspiram nos acontecimentos das nossas vidas. E muitas vezes nós não agradecemos ao nosso espírito protetor. Na questão 480 do Livro dos Espíritos, vai dizer que todos nós, sem exceção, temos o espírito protetor da segunda ordem, que conhece a nossa programação reencarnatória, que conhece-nos antes dessa existência e está à nossa disposição a todo instante. E a conexão é com o Wi-Fi divino. Não cai a conexão. Não é com os bancos de dados que nós temos que cai e vai ficar aqui rodando. Não. É o Wi-Fi divino. Pedimos ajuda. Eu estava ali com a Márcia, conversando com ela assim, Senhor, me ajude, que eu possa usar as palavras corretas, porque a gente estuda, ok? Mas não é só estudar. A gente tem que falar com a alma e com o coração, senão não toca a alma das pessoas. Não que eu consiga tocar, mas a espiritualidade sim vai nos ajudar, nos inspirar. Então aquela dúvida que nós estamos tendo, no caso, compra uma bicicleta, de repente chega no WhatsApp, no Instagram, uma promoção da Casas Bahias, compra uma bicicleta. Compra a bicicleta. Não é o momento ainda de casar. Mas no mundo espiritual, nós escolhemos a cidade, a profissão, o país, porque é a escolha das provas, questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós escolhemos. Só que às vezes a gente troca o joio pelo trigo. Então precisamos ficar atento. É joio ou é trigo que está vindo até mim? As chamadas pegadinhas. Então devemos ficar atentos. E se nós pedimos ajuda, esse benfeitor vai nos ajudar a todos os momentos. Porque da segunda ordem tem as boas paixões, não tem mais as más paixões, não tem esses milímetros que nós temos. Ah, você não quer falar comigo? Tá bom, então eu vou falar mais com você. Fiquei triste, não tem aquela coisa? Fiquei triste, não quero mais saber. Vira e vai. O espírito protetor não. Ele fica conosco em todos os momentos. Se afasta, se caso a gente não der atenção. Mas se a gente pedir ajuda, ele vai dar ajuda. Pergunta: quantas vezes nós perguntamos, a terceira questão da noite, quantas vezes nós pedimos ajuda ao nosso anjo da guarda por dia? A gente pede? Você pede? Que ótimo.
A questão 522 do Livro dos Espíritos vai dizer que antes de reencarnarmos, nós recebemos o nosso fórum íntimo, as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essas passagens têm um caráter marcante, vem como uma insight, uma intuição, uma inspiração. Allan Kardec fala, mas é muito vago isso, uma inspiração. A questão 523 vai dizer assim, ó, quando estiveres em dúvida, ore a Deus, e Ele enviará um dos seus mensageiros, um de nós, para nos orientar. Mas Kardec pergunta ainda, mas mesmo assim é meio... a gente não consegue entender. Quando nós não conseguimos entender, a espiritualidade se utiliza de alguém próximo a nós, para trazer uma mensagem, a mensagem que nós estamos precisando. Não tem às vezes que a gente está numa fila do banco ou do supermercado, encontramos uma pessoa, começamos a conversar e tal. Nossa, você falou, o que é que você falou? Ou assistimos um filme na Netflix, nossa, faz sentido isso. Dá aquele insight, ou a gente sonha e acorda com a resposta. Só que às vezes nós estamos desatentos, semelhante a Judas Iscariotes. Não prestamos atenção nos sinais que a vida está nos dando. Esse trabalho do movimento espírita de Diadema, que eu acompanho há alguns anos, é importantíssimo. Estava comentando aqui com a Márcia, que o movimento espírita deu uma diminuída. Mas a importância do movimento espírita é fundamental para que a doutrina dos espíritos possa alcançar outros terrenos. É necessário que divulguemos a doutrina espírita, seja através da música, seja através do teatro, seja através de uma palestra. Nós precisamos, porque nós já conhecemos a doutrina espírita e sabemos como que ela nos consola. Mas tem muitas pessoas nesse momento arquitetando como que ela vai acabar com a sua existência física. E principalmente os jovens. Então nós precisamos sim levar a mensagem de Jesus. E foi isso que fez que Hipólito Leon Denis Arrival, que nasceu a 3 de outubro de 1804, veio a esse orbe terrestre porque ele tinha uma missão definida. O espírito da segunda ordem raramente falha. Aliás, eles quase não falham. O espírito da segunda ordem já não está... Nós somos espírito da terceira ordem. Alguém tem dúvida aqui que é espírito da terceira ordem? Sim ou não? Da quarta? Se tivermos dúvida se nós somos espírito da terceira ordem, é só fazer pensar na seguinte pergunta, e se a resposta for sim, somos espírito da terceira ordem. De vez em quando, em algum momento dessa existência física, nós ficamos tristes, chateados, magoados, inveja. Sentimos alguma vez isso? Se a resposta é sim, sejam bem-vindos à terceira ordem da escala espírita. Da segunda ordem, eles não têm mais essas más paixões, só as boas paixões. Se pisarem na minha unha encravada, eu vou brigar. O espírito da segunda ordem vai doer, mas ele vai falar: desculpa, eu coloquei o meu pé debaixo do seu e você não percebeu. Ele está o espírito da segunda ordem. O que nós vamos fazer no momento desse? Tem alguém que falou assim? Tem alguém que fala, é difícil isso. A ingratidão de um filho, quando somos injustiçados no trabalho, somos mandados embora sem nenhum motivo. A gente volta para casa, vou agradecer ao meu chefe, pedir aqui, você não fala isso? Um filho ingrato, que abandona o pai numa clínica. O pai vai ficar lá, Deus abençoe o meu pai. Lembra aquela música do Sérgio Reis? Que tinha 7 filhos e só o filho adotivo que vai, ok? Então, não são só contos ou só músicas. Isso tem que tocar a nossa alma. Então, Allan Kardec, Hipólito Leon Denis Arrival, nasce a 3 de outubro de 1804. E Allan Kardec, quando nasceu Allan Kardec? 18 de abril de 1857, com a primeira publicação de O Livro dos Espíritos, trazendo-nos essa doutrina consoladora, dizendo que a vida continua, os nossos entes queridos nós reencontraremos. A quarta e última, nós já estourei meu tempo aqui, já? Não? 10 minutos. Olha como às vezes nós equivocamos no estudo da doutrina dos Espíritos. Estava conversando com a Márcia sobre isso também. O que nós aprendemos? Que o telefone da espiritualidade toca da onde? Toca de lá para cá. Sim, é isso que nós aprendemos.
O telefone pode tocar daqui para lá? Sim ou não? Sim, é óbvio. E por que a gente não liga para lá? Sem crédito. Porque não tem crédito? Boa pergunta. Então agora nós vamos ter o crédito para colocar o crédito no nosso celular. A operadora é vivo aqui e morto para lá, né? Mas olha que interessante. Qual que é o título do livro dos médiuns? Completo. Quem sabe aqui? Livro dos médiuns. O que mais? Todos aqui são espíritas? Ou... Não. Já pegaram o livro dos médiuns nas mãos? A gente só ficou com esse título, Livro dos Médiuns. Só que é livro dos médiuns, dos guias e dos evocadores. O que são guias? O anjo de guarda nosso. Quem foi o guia de Allan Kardec? Allan Kardec é o espírito da segunda ordem. O próprio Cristo. Nós, na terceira ordem, temos o espírito da segunda ordem. Da segunda ordem, tem o espírito da primeira ordem. Os espíritos da primeira ordem têm... Quem que é o anjo da guarda e o espírito protetor? Puro. Não tem. Ele já conhece as leis, estão no reino de Deus e sabe praticar, não tem mais nenhum problema. Ok? Então, dos guias e dos evocadores. O que são os evocadores? Nós temos a evocação e a invocação. Invocação quando a gente não conhece o espírito. Quem é meu espírito protetor? Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que ele me inspira. Porque agora eu estou conectado com ele por misericórdia, pedindo ajuda aqui, quanto 10 minutos, como a gente vai, esses 9 minutos, como nós vamos concluir a nossa fala, ok? Pedindo ajuda, aos benfeitores que estão aqui, a atmosfera fluídica que o grupo Cantares deixou, a gente tem que fazer valer isso, porque quando eu vou chegar em casa, mas eu queria ter falado isso, eu queria falar aquilo, senhor, era aquilo, pronto. Ok? Você não foi para falar o que você queria, o que era importante ser compartilhado. E aqui o Cristo tem que crescer, a doutrina tem que crescer, o resto tem que diminuir. A exemplo de João Batista. Ok? Evocador, ele evoca o espírito que ele conhece. Nas revistas espíritas, Kardec falava sobre as reuniões familiares e relata da alegria do vô que desencarnou conversando com o neto. E o neto conhecendo espiritualmente o avô. Notícias do pai, da mãe, do tio, de alguém que desencarnou. Quando o espírito cometia um suicídio, Kardec evocava para sair do processo de perturbação que segue a morte. E nós fazemos isso, nós perdemos isso. Não estou dizendo que a gente tem que sair por aí fazendo a brincadeira do copo, não é nada disso. Mas médiuns sérios, responsáveis, evocar sim os espíritos. Evocar quando nós conhecemos e invocar quando a gente não conhece. Por que não? Como pode ter espiritismo sem espírito? Não faz sentido. Nós tiramos os espíritos do espiritismo. É livro dos... Não é o livro dos homens. Nós esquecemos os espíritos. Não pedimos ajuda ao nosso anjo da guarda. Nós esquecemos isso. Vamos evocar. Nossa, peraí, esse rapaz está falando coisas, rapaz não, né? Esse senhor está falando o que aí? Livro dos médiuns, dos guias e dos evocadores. Como Kardec, o livro dos médiuns, não foi como Kardec codificou a doutrina espírita, não foi isso, é ensinando-nos como nós deveremos fazer as nossas reuniões mediúnicas. Um amigo da casa espírita partiu, vamos evocá-lo. Se ele está num processo de perturbação espiritual, é caridade que nós estamos fazendo a ele. Quantos casos Kardec relata no livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, de um espírito que se manifesta perturbado, da primeira vez, da segunda vem calmo, da terceira já vem dizer, vou reencarnar, já estou programando a minha próxima existência. Nós esquecemos isso. É importante que nós façamos isso. Voltar às obras fundamentais de Allan Kardec. Nós perdemos isso hoje. Vou fazer uma pergunta muito simples aqui, muito simples, todos saberão responder de bate-pronto, ok? O que é o Espiritismo? Alguém sabe dizer?
Como Allan Kardec registrou. O que é o Espiritismo? Estou ouvindo sussurros. Não sei se é a mediunidade ou... O que é o Espiritismo? Nós iremos falar várias coisas, menos o que Kardec registrou. Vou perguntar de novo. O que é o Espiritismo? Uns vão falar o Consolador Prometido, outros vão falar várias coisas. Allan Kardec vai dizer assim: o Espiritismo, podemos definir assim, ele cuida da origem do Espírito, da natureza do Espírito e da destinação dos Espíritos, e as suas relações do mundo espiritual com o mundo físico. Esse é o objetivo do Espiritismo. Falei que era a quarta, mas a quinta. O Espiritismo é ou não é uma religião? Sim ou não? Não? Sim ou não? Sim? Não? Sim? Não? Sem cursinho, levantar a mão. Ah, que bonitinho. Tiradentes está dizendo aqui, ó. Senão ele vai tirar o dente da gente se a gente não responder. Olha que interessante. Depende do ponto de vista. Se nós estivermos falando religião na etimologia da palavra, a parte filosófica, sim, o Espiritismo é religião porque faz essa conexão com Cristo, com a divindade. Ele religa o homem a Deus. Nesse aspecto, o Espiritismo é uma religião. Mas o conceito tradicional, que tem o sacerdote, que tem dogmas, isso não. Qual que é o representante do Espiritismo? Quem representa o Espiritismo no Brasil e no mundo? Todos nós. E na Igreja Católica, quem é o responsável? Papa Francisco. Faz sentido isso? Então, estudar a doutrina dos Espíritos é saber a nossa origem, de onde nós viemos, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para onde nós vamos depende do estado moral da nossa alma. O desenvolvimento das virtudes. Olha que interessante. O mundo espiritual que Hitler conheceu foi o mesmo mundo espiritual que Jesus teve quando retornou para o mundo espiritual? Sim ou não? É claro que não. Depende do estado moral da alma. Então, quando nós estamos lendo um livro que foi ditado pelo Espírito e registrado pelo médium, depende do estado moral do médium, se ele está num processo de perturbação espiritual ou não. Para agora vocês me expulsarem daqui. Existe alimento no mundo espiritual, sim ou não? Sim. Depende. Depende. Quando nós vamos para o mundo espiritual, nós precisamos de arroz e feijão, faltam 5 minutos. Arroz, feijão, a gente precisa disso? A gente precisa dormir, sim ou não? Olha só. Precisamos voltar a estudar a doutrina espírita. A questão 254 do Livro dos Espíritos vai dizer que nós não temos os órgãos físicos como nós temos aqui. Nós temos necessidade de comer, senão nós morremos. Se o espírito não comer, ele morre, mas já está morto, como ele vai morrer? Às vezes a gente não para pensar. Mas o Espírito disse que ele come no mundo espiritual. Ele está no processo de perturbação espiritual, as percepções e sensações, e ele tem o desejo de comer, mas não a necessidade de comer. Quando ele sai do processo de perturbação espiritual, ele já tem a clareza, tem ciência das outras existências, sabe o que ele fez no inverno passado, já vai promover a sua próxima existência. Dorme os espíritos? Sim ou não? Claro que não. Eles não têm a fadiga que nós temos aqui do corpo físico. Mas eu li numa obra espírita que tem. Ok, aquele espírito está retratando o momento e o mundo espiritual que ele encontrou quando chegou no mundo espiritual, que não é a realidade. Olha que interessante. Não comprar gato por lebre. Então, o estado da alma, o estado moral da alma é que vai determinar o mundo espiritual que nós iremos encontrar. Então, por isso, aproveitemos esse momento, 4 minutos agora, né? Esse momento aqui, para nós refletirmos se nós estamos sendo bons filhos, bons pais, bons amigos, se nós somos um bom terreno, se nós estamos semeando as boas sementes,
para que não façamos essa reflexão quando estivermos no mundo espiritual. Ainda dá tempo de nós acertarmos o nosso passo com o Cristo de Deus. Peçamos ajuda ao nosso Espírito protetor. Vamos aceitar aqueles que estão convivendo conosco. Amai os vossos inimigos. Onde estão esses inimigos, se não debaixo do mesmo teto que nós estamos? São aqueles que, em existências pretéritas, nós maltratamos ou fomos maltratados. Estamos tendo a grande oportunidade de acertar o passo com os nossos entes queridos. Faz sentido ou não? Então agradecemos àqueles que nos experimentam a paciência, a indulgência. Se são ingratos, nós não seremos ingratos. Desperta tu que dormes, registrou Pedro no seu evangelho. Despertemos esse Cristo que está adormecido em cada um de nós. E ao ouvirmos as músicas, bendita a terra abençoada que Deus nos colocou. Mais ou menos assim que a música nos diz. Ao ouvirmos o hino nacional brasileiro, fiquemos, ó terra amada, nós escolhemos nascer no Brasil, mas nesse momento, foi o momento. Essa é a nossa mais importante reencarnação em nosso processo evolutivo. Faltam 2 minutos agora, né? É a mais importante, porque nós poderemos ir ou não para a segunda ordem da escala espírita, ou irmos para outros planetas, onde não vai ter celular, não vai ter micro-ondas, não vai ter carrinho, nós vamos estar jogando lá as coisas para cima, mas cadê tudo? Onde está tudo? Vamos estar correndo das feras. Nós queremos ir para esses mundos de provas e expiações, ou queremos ficar no mundo de regeneração, que é o estar preparado para nós, se nós quisermos ficar aqui. Então aproveitemos essa existência, ainda dá tempo. E se tivermos alguma dúvida, lembremos do salmista Davi, no Salmo 23. O Senhor é o nosso bom pastor, Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos, guie-nos por águas tranquilas, refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas. E habitaremos na casa do Senhor, no reino de Deus, por muitos dias. Louvemos a Allan Kardec, ao Cristo de Deus que veio ter conosco. E que essa noite não seja mais uma noite que viemos agradecer ao movimento espírita de Diadema, ao grupo Cantares, mas que seja de fato um ponto de mudança na nossa existência, para que sejamos o bom terreno e para que possamos semear o trigo e não o joio. Que assim seja.